Olá, como tinha prometido no episódio anterior, terceiro, hoje vou abordar alguns aspectos da viagem, segundo alguns, ou suposta viagem, segundo outros, do nosso oitavo Conde de Barcelos. Viagem essa entre 1405 e 1408 ou 9, e que à partida tinha como destino Jerusalém. Uma visita, uma peregrinação, portanto, a Jerusalém, à Terra Santa. Tenho estado a ler uma tese de mestrado de Maria Beatriz Sanches, tese essa de 2018, e com cerca de 133 páginas, li aproximadamente umas 80 e fiquei, como diriam os ingleses, overwhelmed, ou seja, fiquei completamente assoberbado de aspectos registados na memória, porque é de facto uma tese detalhadíssima, com pormenores mais pequenos que o próprio pormenor, e reconheço que de facto quem se dedica a trabalho académico, neste caso, com este detalhe, merece de facto o nosso louvor. Nessa tese, entre outros aspectos, a mestre, porque pela qualidade, no meu entender, da tese, só o título de mestre lhe poderia ter sido atribuído, não lhe poderia ter escapado. Entre outros aspectos, dizia eu, nesta tese, ela faz, numa primeira fase, uma abordagem do enquadramento do universo de Portugal, do Reino de Portugal, nos anos anteriores e de certa forma também muitos anos posteriores à crise de 1383-85. Portanto, desde o nascimento de Dom Afonso, que segundo ela terá sido mais provável nos anos 70, no início dos anos 70 de 1300. Eu, no primeiro episódio, referi a data de 1377, que me pareceu a mais nítida, ou pelo menos mais notória, na medida em que está no pedestal da estátua em Chaves, a estátua ao Conde de Barcelos, estátua que foi erigida em Chaves, pelo facto de ele ter sido um ilustre flaviense, viveu muitos anos no Castelo de Chaves, sem, no entanto, ter deixado de viver ou de permanecer por algumas temporadas no Paço dos Condes, por ele mandado dirigir em Barcelos, entre 1406 e 1412, nomeadamente depois da morte da primeira esposa, filha de Dom Nuno Alves Pereira, Dona Brito, ou Dona Beatriz, por volta de 1414, e também no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, passo que, na época, quando ele casou com Dona Constança de Noronha, que ainda era prima dele, e pelo casamento que foi só depois de autorizado pelo Papa é que foi possível, devido à proximidade, portanto à consanguinidade. Também viveu algumas temporadas nesse passo, que só depois de 1442 ou 43 poderia ser, ou pode ser, considerado
palácio, o Paço dos Duques de Bragança, na medida que foi nessa época que das mãos ou da mão de Dom Pedro, seu meio-irmão, regente do futuro rei Dom Afonso V, ele recebeu o título de Duque de Bragança. Portanto, ele viveu quer em Chaves, e quer em Barcelos, quer em Guimarães por largas temporadas. Mas em Chaves foi a morada principal mais duradoura. A autora da tese fala, portanto, de algumas destas questões, enquadra o papel de Dom Afonso no reinado como filho bastardo, depois legitimado na altura do casamento com a filha de Dona Náulas Pereira, por exigência do próprio condestável. Portanto, fala do Dom Afonso no período pós de infância e adolescência que terá vivido no Castelo de Leiria, castelo esse que foi acrescentado pelo próprio Dom João I, uma parte nova, com uma arquitetura já do tipo europeu, palaciana, digamos assim. Nada propriamente medieval como o castelo anterior, cujo teria sido mandado construir por Dom Afonso Henriques, a primeira versão do castelo, como ponto de referência relativamente à conquista cristã. Mais tarde, Dom Dinis terá dado uma outra dimensão ao próprio castelo e, posteriormente, já Dom João I mandou construir então a parte mais palaciana, digamos assim, com uma arquitetura já da época moderna, provavelmente de influência francesa ou até italiana. E isso porque Leiria fica perto da batalha e Dom João I tinha mandado construir o Mosteiro da Batalha em homenagem à vitória em Aljubarrota, em 1385. Salvo erro, em agosto de 1385. Portanto, estes são um dos aspectos que, de certa forma, não digo exatamente da maneira que eu estou a proferir, mas de certa forma são abordados na tese também da Beatriz Sanches van Zeller, Maria Beatriz Sanches van Zeller, o nome completo, e muito mais, com muito mais pormenor, por exemplo, sobre a influência que Dom Afonso teve, quer durante o reinado de Dom João I, quer durante o curto reinado de Dom Duarte, de 5 anos, quer durante a regência do futuro Afonso V, que teria começado por ser desempenhada por sua mãe, Dona Leonor, que era a viúva de Dom Duarte, e por ordem, digamos, escrita de Dom Duarte, o que deixou de certa maneira alguns partidários dela satisfeitos e outros partidários de Dom Pedro, tio do futuro Dom Afonso V e irmão de Dom Duarte, insatisfeitos porque, como tinha ascendência castelhana e a crise de 383 de 85 tinha dado trabalho que chegasse a Portugal, e aliás os conflitos com Castela
foram durando, não terminaram exatamente em 1385, terminou a questão da sucessão ao trono de Portugal, mas os conflitos propriamente ditos, as escaramuças, as batalhas, não acabaram tão cedo, duraram muito tempo. De tal maneira que, segundo a nossa mestre Van Zeller, uma autorização, um salvo-conduto, chamemos assim, dado para a entrada de Dom Afonso no regresso da tal viagem que ela considera ter existido, a passagem por Castela, no regresso a Portugal, o salvo-conduto ser nele referido Dom João, nunca pelo seu próprio nome, Dom João I, como pai de Dom Afonso, mas o Dom Afonso é referido como tal, Dom Afonso, filho do adversário, porque ainda na memória castelhana, Dom João I era considerado o adversário. E já tinham passado alguns anos, na medida em que já estávamos em 1408 ou 409. Dom Afonso passou então pelo reinado de Dom João I, na morte de Dom Duarte, que se seguiu a Dom João I, e ele também teve um papel ativo, precisamente na questão da regência, que ficou inicialmente, como disse há pouco, ficou inicialmente nas mãos de Dona Leonor, mãe do futuro Dom Afonso V, e viúva de Dom Duarte, mas os partidários de Dom Pedro, chamado das sete partidas, os partidários de Dom Pedro, e portanto estariam contrários à regência de Dona Leonor, pela proximidade com a ligação que ela tinha com Castela. Aliás, os seus irmãos, os infantes, eram de Aragão, salvo erro, eram influência sobre Dona Leonor, ou pelo menos tidos como tal, e havia sempre a inquietação relativamente à lógica de estar alguém que não português, ou neste caso portuguesa, à frente dos destinos do reino, pelo menos enquanto o Dom Afonso fosse menor, até aos 14 anos, e portanto não pudesse ascender ao trono. As questões que se desenvolveram nesse período são referidas também pela mestre Beatriz Van Zeller. Salvo erro, no terceiro episódio fiz alguma referência a essas questões, agora não me recordo exatamente, mas ela deu leitura da sua tese, deu-me alguns elementos, muitos elementos, mas só memorizei alguns pela extensão dos elementos fornecidos, para de facto referir-me, por exemplo, a que foram necessárias umas cortes de Lisboa, para decidir definitivamente quem ficaria como regente do Afonso até à maioridade, do futuro Afonso V. E finalmente, nessas cortes, partidários de Dona Leonor e partidários de Dom Pedro acabaram por ver resolvida a questão, porque Dom Pedro assumiu a regência com mão firme. De tal maneira que, depois da maioridade do Afonso, que viria a ser o Afonso
V, portanto, mesmo depois da maioridade, durante cerca de um ano, e ele ainda aceitou a regência por parte de Dom Pedro. Depois terminou com ela, fez saber a Dom Pedro que deveria devolver as armas reais. A dada altura pediu ao nosso Dom Afonso, ao nosso conde Dom Afonso, que já era Duque de Bragança, pediu que ele descesse de Chaves para Lisboa, pediu que ele viesse à corte e que tivesse que atravessar as terras de Coimbra, e disse ao seu tio Dom Pedro para que não o impedisse, portanto, para que permitisse a travessia das suas terras, o que Dom Pedro não acatou, não autorizou. Dom Afonso V foi muito tranquilo, digamos, procurou a paz, procurou evitar conflito, mas depois de algumas escaramuças das quais resultaram alguns feridos e mortos, porque Dom Pedro teria saído de Coimbra e veio em direção a Lisboa. Encontraram-se dois exércitos e então, salvo erro, perto da Alverca, agora não posso precisar, mas sim com o nome de Alfarrobeira, que é bastante conhecida, a Batalha de Alfarrobeira, o próprio Dom Pedro foi um dos mortos. O tio de Dom Afonso V, tinha sido seu regente, foi um dos que morreu na Batalha de Alfarrobeira. E então foi encerrada essa questão da não vontade de Dom Pedro entregar as armas reais ao rei Afonso V, porque ele faleceu. Dom Afonso V tem então o poder agora sem contestação e, de alguma maneira, ele teria sido até comedido para com o anterior regente, Dom Pedro, porque Dom Pedro afastou-o da sua mãe, Dona Leonor. Quando Dona Leonor estava na regência nos primeiros tempos, por indicação escrita de Dom Duarte, Dom Pedro arranjou forma de afastar Dom Afonso da sua mãe e colocá-lo à sua guarda, à guarda dele, juntamente com os irmãos. De tal maneira que Dona Leonor foi acossada, foi de certa forma perseguida, ao ponto de ter de sair para Espanha, chamemos assim, genericamente, e ter lá ficado bastante tempo, acabando por mais tarde pedir o regresso a Portugal, que não foi aceito, e acabou por morrer sem honra nenhuma. Claro que o filho menor, Dom Afonso, o futuro Dom Afonso V, não deve ter gostado muito de ter sido afastado, juntamente com os irmãos, afastado do carinho da mãe, e ter ficado à guarda do Dom Pedro, tio regente. E, apesar de tudo, não foi, digo eu, vingativo ao ponto de, quando já rei, não foi vingativo, portanto, não perseguiu o Dom Pedro, seu tio e regente, não o perseguiu, foi desculpando alguma das atitudes que Dom Pedro tinha tido já Dom Afonso V era rei, e finalmente não conseguiu evitar o confronto nas terras de Alfarrobeira e nessa batalha em que faleceu o seu tio e terminaram as questões da regência e das armas reais, que até então não tinham sido entregues.
todo este envolvimento, todas estas tramas, todas estas questões são também referidas nessa tese que tenho estado a abordar, ou a fazer referência, e é que é muito interessante, com muito detalhe. Há de facto um trabalho extenso e ainda me faltam umas 50 páginas porque só li esta parte do enquadramento, a parte da viagem, itinerário propriamente dito, com os salvo-condutos, autorizações dos diversos reinos, império também, e o próprio Papa que autorizou na altura do cisma, o Papa de Avignon que autorizou Dom Afonso e a sua comitiva a visitar a cidade e permanecer por alguns tempos. Eventualmente terá nesse itinerário atingido a Turquia e estado ao lado de Dom Sigismundo num confronto com os turcos, mas isso não está absolutamente confirmado. De qualquer das formas, terá estado também em Veneza, com o próprio Dodge da altura, e foi de Veneza que partiu para a Terra Santa numa galé, juntamente, na época, segundo os documentos referidos na tese, com 25 homens, portanto 25 acompanhantes. Por outro lado, há quem refira, noutras fontes, quem refira 150 entre pessoas, animais e bens. Noutros casos, 100, que é o caso do salvo-conduto castelhano para a entrada em Portugal, no regresso. E, de qualquer das formas, foi a partir de Veneza, numa das galés que estavam destinadas à viagem para o Médio Oriente e, portanto, para Jerusalém, terá ido o Dom Afonso, o nosso conde, o oitavo conde de Barcelos. De tal forma que, depois do tempo que esteve em Jerusalém, cerca de 1 ano e uns meses, 1 ano e 4 meses, segundo a autora, terá regressado com o mesmo tipo de transporte e feito um itinerário idêntico no regresso a Portugal, regressando, passando por Castela e entrando pelo norte, na medida em que o norte de Portugal, em grande parte, era posse sua. Ele era o Duque de Bragança. Nessa altura ainda não Duque de Bragança, porque estamos a falar de 1405 até 1408, 1409, mas era senhor das terras entre o Douro e a fronteira com Espanha a norte. Portanto, era senhor de grande parte daquelas terras que tinham sido resultado da doação de Dom Nuno Alves Pereira no casamento com a sua filha, Dona Beatriz, e, portanto, ele era um senhor abastado já antes de ser duque, que, como sabemos, só foi muito mais tarde, passados cerca de 30 anos, é que atingiu esse título. Estamos a falar de 1405, 1408, e, portanto, mais de 30 anos, porque foi em 1442 ou 43 que atingiu o título e, portanto, 30 e tal anos de espera para ser duque. Mas já era detentor, como vimos pela doação feita pelo Dom Alves Pereira a propósito do casamento com a filha dele, era detentor de grande parte das terras para norte do Douro e, portanto, abrangendo quase de uma ponta à outra, do litoral até à fronteira leste com Espanha, com Castela. Grande parte dessas terras eram de Dom Afonso, o oitavo conde de Barcelos, já eram dele. Portanto, terá entrado aí pelo norte, no regresso dessa viagem. Falta-me ainda ler a segunda parte desta minha leitura, que já vai longa,
que se refere agora quais os motivos, se refere aos motivos, as razões que teriam levado Dom Afonso a fazer essa viagem. E como ainda disse, não conheço pormenores, não sei nada propriamente sobre essa questão. Vou ficar por aqui e peço desculpa porque isto já vai um bocado longo e esperemos que no próximo episódio já tenha algumas novidades para vos contar. Então, até lá.